I can fly the sky. 내무가 stay. 내가 지쳐. Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo e eu não vou me prolongar muito, tá, na introdução, porque vocês já sabem mais ou menos como funciona a dinâmica aqui, falando sobre os dramas, perante ao vídeo anterior que eu já fiz, então vocês vão entender bem como é o meu propósito aqui. Só para que vocês entendam melhor, então, resumidamente, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre a história, né, do drama, a sinopse. Eu não vou me aprofundar muito para não dar tanto spoiler para quem não assistiu ainda, porque eu super recomendo esse drama que eu vou apresentar para vocês, que é o Itaewon Class. E sem dúvidas, esse é um daqueles dramas que faz com que a gente fique mais reflexivo e repense em muitas coisas. E depois de falar um pouquinho da sinopse, eu vou fazer uma analogia dos personagens principais com os arcanos do tarô e também uma breve análise sobre as datas, né, do dia de estreia, de lançamento do drama e do último episódio também que foi passado e também com relação ao nome do drama. Mas antes, é claro, eu quero pedir para você curtir, compartilhar este vídeo, para você se inscrever no meu canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação dos vídeos que eu estou postando por aqui. Passado o recado, agora vamos começar. Bom, esse drama nós chamamos assim, mas na verdade ele veio num formato de telenovela. Esse drama ele foi transmitido pela emissora JTBC e ele foi dividido em 16 episódios. O nome do drama, como eu informei antes, é Itaewon Class e em coreano é Itaewon Class. O primeiro episódio foi lançado no dia 31/1 de 2020 e o último episódio foi no dia 21/3 de 2020. Algumas curiosidades sobre esse drama é que ele foi baseado num webtoon do portal Dawn, da Coreia do Sul, e que é de mesmo nome, Itaewon Class. Durante o período em que Itaewon Class foi exibido, a audiência nacional na Coreia do Sul foi de 16,54%. E esse índice de audiência é um número bem alto, porque foi a terceira maior audiência da emissora JTBC e também ele foi considerado o sétimo drama de maior audiência de toda a história televisiva das TVs por assinatura na Coreia do Sul. E bem sabemos que esse drama também fez um extremo sucesso fora da Coreia do Sul também, nos outros países do mundo todo. Até porque esse drama ele trouxe assuntos sociais muito importantes e muito atuais. Sobre a sinopse de Itaewon Class, eu não vou entrar muito em detalhes, me aprofundar muito, porque senão estraga a graça. Senão também eu vou acabar dando spoiler e não vai ser legal, porque muitas pessoas ainda não assistiram. E eu recomendo muito que vocês assistam. O drama começa a mostrar um senhor que se chama Park Sung-yeol, e ele mora com um filho, que é o Park Sero-hee, que é interpretado pelo queridíssimo ator Park Soo-joon. Park Sung-yeol, ele sempre trabalhou numa empresa muito grande alimentícia, que é a Janga Group, em que o presidente, né, ou seja, o cofundador, o diretor executivo da empresa é o Jang De-hye. Só que esse Jang De-hye, ele não é uma pessoa boa, ele é uma pessoa que tem uma personalidade mais assim puxada para um ditador, cara controlador e que para ele só dinheiro é que importa na vida, as pessoas não têm valor. E durante o drama ele continua aprontando muito, sendo muito ruim, porque é a essência dele, né, do começo ao fim. Mas acontecem muitas reviravoltas que só para quem assiste é que vai saber. Mas infelizmente, o Park Sero-hee, ele acaba sendo colega de classe, né, do ensino médio na mesma escola em que o filho mais velho do Jang De-hye estudava, que é o Jang Gu-won. E muita gente vai reconhecer ele, porque ele é interpretado pelo ator An Bo-hyun, que é o namorado da Jisoo, do Blackpink. Mas o personagem dele neste drama, o Jang Gu-won, gente, é terrível, porque ele é metido a valentão e gosta de bater nos colegas a troco de nada. Mas de tanto Park Sero-hee ver essas cenas, ele chega ao seu limite. Então ele acaba comprando a briga de um colega. E ele, na verdade, nunca se entendeu com Jang Gu-won. Os dois sempre bateram de frente, os dois nunca foram um com a cara do outro. E Park Sero-hee acaba batendo no Jang Gu-won, o que faz gerar mais atrito, mais
briga, discussões entre eles. Mas infelizmente não é algo que fica só entre eles, porque acaba envolvendo as famílias deles também, trazendo problemas ainda maiores para o Park Sero-hee e seu pai, Park Sung-yeol. Só que o pai do Park Sero-hee é muito diferente do pai do Jang Won. Park Sung-yeol, ele nas horas vagas, ele fazia trabalhos voluntários num orfanato, e que esse orfanato de certa forma era cuidado pela empresa do Jang Tae-hee. E tem uma outra personagem que também é importante na história, que também era colega de classe do Park Sero-hee e do Jang Won, mas ela tinha uma ligação também com o pai do Park Sero-hee, porque quando ele fazia os trabalhos voluntários no orfanato, ele tinha contato com ela desde muito cedo, porque ela foi abandonada pelos pais, então ela foi criada neste orfanato. O nome dela é Oh Soo-ah, então ela acabou tendo uma afinidade afetiva familiar com o pai do Park Sero-hee. Então ela acabou tendo uma ligação com o Park Sung-yeol como se fosse um pai para ela, porque ele dava muita atenção e cuidava bastante dela. E desde o tempo da escola, Park Sero-hee e Oh Soo-ah, eles acabaram tendo uma aproximação. Eles se gostaram muito durante muitos anos e acabaram até tendo um relacionamento, só que isso um tempão depois. Mas infelizmente, nessas provocações aí, nessas más condutas do Jang Won a fim de prejudicar o Park Sero-hee, ele apronta uma e que acontece algo trágico na história, mas eu não vou contar para vocês, certo? Só para quem assistir que vai entender sobre o que eu estou falando. Mas eu posso dizer que esse acontecimento trágico é o que serviu de motivação para que o Park Sero-hee tivesse o impulso para correr atrás dos seus sonhos e também para gerar o sentimento de vingança nele, que foi em torno disso durante o drama todo na história do Park Sero-hee com essa família, né, do Jang Tae-hee, porque ele acaba sendo preso injustamente, porque ele mais uma vez foi para cima para bater mesmo no Jang Won, sendo que quem deveria de ter sido preso seria o Jang Won. E nisso ele foi injustamente punido. E ele ficou alguns anos ali na prisão, mas ele sempre planejou, sempre teve um sonho de ir atrás para conquistar uma coisa. Na verdade, duas. Uma que é positiva e a outra nem tanto, mas que foi que deu um gás ali, uma motivação para ele correr atrás dos sonhos dele. Saindo da prisão, ele vai rumo aos sonhos dele. Ele faz vários trabalhos para juntar um bom dinheiro e anos depois ele consegue ir reunindo pessoas que vão aparecendo nos caminhos dele para formar uma grande equipe para abrir um negócio tão sonhado por ele e pelo pai dele. Então, com muito custo, muito trabalho, ele conseguiu realizar esse sonho, abrir um bar-restaurante que se chama Tamban. E acontecem muitas outras coisas em meio a essa história toda, gente, até o fim, que mexe muito com as nossas emoções, do primeiro episódio até o último. Eu não vou contar mais para não ter um spoiler, né, para quem ainda não assistiu, então para ter a chance de entender sobre tudo isso e o quanto é incrível esse drama. E como eu citei no início, é um drama que aborda vários assuntos sociais muito importantes e que até de certa forma para alguns países pode ter sido uma polêmica. Por quê? Aborda sobre racismo, aborda sobre a questão de ter uma personagem que é uma mulher transgênero na história, aborda sobre o bullying nas escolas, aborda também a questão do distúrbio de personalidade sociopática, porque como antigamente se falava, né, o transtorno de personalidade antissocial, porque sim, tem uma outra personagem que ela é uma sociopata. Embora ela seja muito inteligente, ela também tem esses conflitos internos dentro dela. Também fala sobre a ressocialização de um ex-presidiário na sociedade, principalmente no mercado de trabalho, além, né, da guerra pelo poder. Então é um drama que fala assim sobre várias coisas simultaneamente e que é de extrema importância sim ser abordado como foi abordado nesse drama, com muita dedicação, com muito cuidado, muito respeito. Por isso que eu falo que vale muito a pena assistir, porque a gente se conecta por ser algo da realidade de muitas pessoas, né, em meio à nossa sociedade, independente do país que seja, que nem esse drama é sul-coreano, mas retrata assuntos sociais que são de todos os países que existem pelo mundo inteiro. E como conclusão, de fato, Itaewon Class veio aí para quebrar muitos limites, padrões, regras, muitos tabus da sociedade.
e que precisamos sim exigir respeito, assim como respeitar o próximo, independente de qualquer coisa, afinal somos todos seres humanos. Bom, eu falei sobre a sinopse, né, de maneira resumida, mas tem muitas coisas durante esse drama, nesses 16 episódios que são bem intensos. E agora eu vou falar para vocês conforme a minha análise dos personagens principais. Então continuem acompanhando porque vem muito mais por aí. Relacionando cada um deles com os arquétipos dos arcanos maiores do tarô, que é bem interessante. E depois, no fim, eu vou falar sobre a numerologia relacionada à data do primeiro dia do episódio, né, de lançamento deste drama, e também o dia do último episódio, além do nome do próprio drama, Itaewon Class. Agora vamos à parte mais esperada deste vídeo. E lembrando a todos que isso é a minha visão, a minha análise, conforme a personalidade de cada personagem, né, da história, ligado aos arquétipos dos arcanos maiores do tarô. Então eu fui conectando ali o que eu achava mais pertinente. Começando pelo personagem principal, que é o Pak Seroí. Eu encontrei 4 arcanos maiores do tarô que se conectam com a personalidade dele, que é o mago, a roda da fortuna, a estrela e o mundo, e eu vou explicar o porquê. Bom, o mago, para começar, é porque ele teve muita iniciativa de correr atrás do que ele queria, sempre mantendo o seu objetivo, o seu foco, e ele tinha todas as ferramentas nas mãos, porque do tempo em que ele esteve preso injustamente, ele foi encontrando ali meios que o levassem a seguir adiante, que era abrir o seu bar-restaurante, mas não somente porque era um sonho dele, do pai dele, porque ele tinha uma motivação maior também por trás de tudo isso, que era, de certa forma, se vingar daquela família que prejudicou ele, né, e o pai dele, e vocês vão entender na história, não vou dizer o que aconteceu com o pai dele, mas enfim, o mago, ele traz esse poder, né, de manter a liderança, de se colocar à frente dos seus objetivos, até mesmo dos obstáculos, né, então ele foi encontrando caminhos e pessoas que ajudaram ele a realizar o sonho que ele tinha. A roda da fortuna, esse arcano é muito interessante porque fala da roda do destino da vida dele, ou seja, dos altos e baixos que ele passou durante toda a história da vida dele, e que não foram poucos. Já o arcano da estrela é porque, com toda aquela equipe de trabalho dele, né, que deu muita força para que ele continuasse seguindo em frente, ele adquiriu muito otimismo, ele tinha muita esperança e renovação, né, então aquilo fez com que ele renovasse ali todas aquelas situações difíceis que ele havia passado. Então a estrela também é um arcano muito interessante aqui, conectado a este personagem, porque fala de crescimento espiritual, dele se manter em direção dos seus próprios caminhos, como uma certa evolução espiritual, e também que marca momentos em que ele encontrou a saída para muitos momentos difíceis que ele havia passado anteriormente na vida dele. E o arcano mundo mostra que ele fez com que acontecesse um desfecho, né, de maneira positiva, em que ele deu a volta por cima, renovando o ciclo da vida dele, e que o arcano mundo mostrou que todas aquelas mudanças em que aconteceram na vida dele eram inevitáveis, porque ele estava focado com os objetivos naquele propósito. E ele não seguiria diferente daquilo que ele queria realmente conquistar, daquele ponto X em que ele queria alcançar na vida dele. O próximo personagem que eu vou falar agora é o Pak Sung-yeol, que é o pai do Pak Seroí. E eu encontrei muito da personalidade do Pak Sung-yeol a conexão com o arcano Papa. Por quê? O pai do Pak Seroí sempre passou valores para ele, sempre dizia para ele lutar pelo que ele achava que era certo e para manter as suas crenças. E é exatamente isso. O Papa se conecta muito com ele porque o arcano do Papa fala muito do poder espiritual e o pai dele era muito espiritualista, acreditava em tudo isso e também trazia ali uns valores tradicionais. Embora só viviam eles, né, pai e filho juntos, ele ainda tentava criar o filho da melhor maneira possível, passando valores, bons aprendizados sobre as crenças, uma certa educação moral e também religiosa
religiosa, embora não mostre ali a questão religiosa em si, mas fala de filosofia de vida, fala de doutrina, disciplina. O arcano Papa, ele liga uma conexão energética entre o divino, os planos superiores e a humanidade. E o pai do Pax Heroi fazia isso quando ele fazia os trabalhos voluntários no orfanato. Então, quando ele exercia essa função, né, de voluntário ali no orfanato, ele trazia essa mensagem, né, de estar trazendo algo de bom para aquelas crianças, né, que foram abandonadas pelos pais, enfim, e que ele cuidava com muito carinho, como se fossem seus filhos também. Então, eu conecto muito essa bondade, essa generosidade do pai dele com o arcano Papa. Agora, falando da personagem Joyso, ela acaba se tornando a gerente do bar Damban e ela é uma menina muito inteligente, porque ela tem um QI de 162, altíssimo. E ela veio dos Estados Unidos, de Nova York, porque ela havia estudado lá durante alguns anos e retornou para a Coreia do Sul. E ela havia se tornado muito fluente nas mídias sociais como uma blogueira e uma grande influencer. Então ela era bem conhecida, mas ela tinha um contraponto, que é um distúrbio da personalidade sociopática, como antigamente falava, né, que ela era uma pessoa antissocial, mas na verdade ela é considerada uma sociopata. Então ela tem muitos conflitos internos, por isso que eu encontrei aqui possivelmente 3 arcanos do tarô que se conectam com a personalidade dela. A Imperatriz, a Força e a Lua. Bom, explicando, a Imperatriz é porque ela tem esse QI altíssimo de 162. E ela é uma pessoa muito sagaz, muito inteligente, ela pega as coisas no ar e ela é muito reativa. Então ela tem aquela postura de querer trazer uma fertilidade para a vida dela, de querer cocriar coisas, né, para a realidade dela. Então a Imperatriz, ela se impõe e é o que Joyso fazia. O arcano da força é porque esse arcano fala muito de você utilizar a sua força não física, mas a sua força mental. Então, por ela ter um QI altíssimo e ela também gerenciando, trazendo coisas novas ali, né, a todo instante para o bar, restaurante, Damban e também para a vida de Pax Heroi, ela tem grandes habilidades, né, mentais, principalmente, embora ela tenha esses problemas, né, de conflitos internos por conta de sociopatia, mas ela é uma pessoa muito inteligente. Então eu associei as forças deste arcano muito forte presente na Joyso. O arcano da lua é exatamente por esse transtorno que ela traz consigo, porque o arcano da lua fala de mistérios, de você ocultar algumas coisas, também fala de conflitos internos, de muitos valores que estão dentro da Joyso, principalmente relacionado ao lado emocional. Então o arcano da lua, ele é perfeito porque ela vive em meio a fases na vida dela, ela é muito impulsiva, ela também, ao mesmo tempo que ela tem muito essa capacidade mental, né, ela de certa forma acaba se conectando emocionalmente com o Pax Heroi. Então é muito importante que vocês assistam para entender sobre essa relação entre os dois. Então o arcano da lua, ele se encaixa perfeitamente aqui na personalidade da Joyso. Outra personagem muito marcante que vocês podem conferir no drama é a Ma Hyun-hee. E eu acho muito interessante porque ela quebra muitos tabus, traz ali assuntos muito interessantes para a nossa sociedade, para quebrar até mesmo as questões de preconceitos, porque ela é uma mulher transgênero. Então ela acaba se tornando a cozinheira do bar-restaurante Damban, porque ela é uma ex-colega do Heroi numa fábrica em que eles trabalharam antes do início do bar-restaurante Damban. Então, por eles se conhecerem, Pax Heroi trouxe ela para a equipe deles, e que é muito importante porque eu gosto muito do personagem dela e vocês vão entender o porquê. Ela realmente quebra muitos padrões ali na sociedade e ela está batalhando ali para economizar, para juntar um dinheiro para ela conseguir fazer a sua cirurgia, que é o grande sonho dela, de redesignação sexual. Então ela traz ali um aspecto de ressignificação também muito importante quanto ao processo de transição na vida dela, não só da questão da
sexualidade, mas em todos os sentidos, porque ela mostra muitas coisas ali emocionais que envolvem todo esse universo. E o que eu mais gostei no drama é porque eles mostram esse assunto de maneira muito cuidadosa, muito respeitosa, e é muito bacana porque mostra uma outra visão para todas as pessoas que ainda carregam uma certa intolerância quanto a esse gênero. Então, neste personagem da Ma Hyun-hee, eu encontrei uma semelhança com a energia dos arcanos, a sacerdotisa e o julgamento. A sacerdotisa é porque ela traz ali a esperança, né, a fé de conseguir realmente economizar um dinheiro que ela precisa para realizar a cirurgia que ela tanto quer. Então, ela é uma pessoa que ela batalha, que ela vai atrás, e ela também traz um ar misterioso, porque ela carrega consigo muitos conflitos internos em todas as áreas da sua vida, principalmente no aspecto familiar, e ela tem muita dificuldade quanto à sua própria autoaceitação. A autoaceitação também referente à sua integração na sociedade, né, quanto à sua transição de gênero. Inclusive, este processo também é mostrado ali no drama. Então, ela acaba trazendo esse sentimento oculto, né, dentro dela, mas que é transmitido no drama. Então, nós conseguimos perceber ali com muita sensibilidade todas as questões que ela passa. Então, eu encontrei, de certa forma, a sacerdotisa na Ma Hyun-hee. E o arcano do julgamento é por tudo, né? Que ela tem passado por tantos julgamentos na vida dela, não é mesmo? E quem passa por essas situações é exatamente isso. E eu acredito que seja algo muito intenso, porque não é apenas uma fase que a pessoa está vivendo na vida dela. É, de fato, quem ela é a própria essência dela. Então, não tem como lutar contra isso. E todas as pessoas merecem ser respeitadas. O arcano do julgamento é um renascimento, é você renascer para algo novo, para aquilo que você tanto sonha, tanto busca na sua vida e deixar para trás aquilo que não serve mais. Entre aspas, de um modo figurado, é morrer para aquilo que não serve mais, que já não tem mais espaço na sua vida, porque não acrescenta mais em nada. Que é o caso da transição da Ma Hyun-hee, e que toda a equipe do bar-restaurante Tambam, eles não são apenas colegas, eles acabam realmente fortalecendo uma amizade, e isso ajuda muito a Ma Hyun-hee a enfrentar muitos desafios na vida dela, e ela consegue ressignificar muitas coisas e ter a superação também de muitas situações que ela já passou na vida dela. Por isso eu conectei esses dois arcanos com a Ma Hyun-hee. Agora falando de um outro personagem também que é muito querido no drama, que é o Kim Tony. E eu encontrei dois arcanos do tarô também que se conectam ali com a personalidade dele, a temperança e o sol. Eu encontrei o arquétipo, né, do arcano a temperança na personalidade do Kim Tony, porque ele sabe que o que ele veio buscar na Coreia não é algo fácil, que ele, na verdade, ele é filho de um coreano com uma africana. Então, ele nasceu, se eu não me engano, na Guiné, um país da África, e que ele foi para a Coreia na esperança para encontrar o pai dele. Então esse foi o grande objetivo e a motivação dele ter ido para a Coreia. E ele aprendeu a falar o coreano fluente, assim como ele também fala francês fluente, porque na Guiné se fala o francês. Então ele foi para a Coreia com esse grande objetivo na vida dele. Ele acaba se integrando ali à equipe do bar-restaurante Tambam, trazendo muitos valores também importantes para esse drama, que é necessário sim ser falado sobre essa questão racial. E ele passou por muitos preconceitos, por muitos obstáculos, com muitas pessoas duvidando que ele fosse meio coreano, pelo simples fato dele não ter nenhuma das características da etnia asiática. Mas que isso não fez nenhuma diferença para ele, ele foi enfrentando tudo o que precisava e com a equipe, com a galera ali, os amigos dele do Tambam, ele conseguiu, né, enfrentar muitas coisas e continuou rumo ao grande objetivo dele, que era se encontrar com o pai dele. Na verdade, não se encontrar, mas sim conhecer, né, porque nem ao menos ele conhecia o pai dele ainda. E assim, ele sabe que ele iria conseguir em algum momento, mas que é um passo de cada vez, né? Um dia após o outro. E o arcano da temperança fala isso, que as coisas vão acontecer, mas no seu tempo certo. E o arcano sol eu conecto com o Kim Tony porque ele acaba
abrilhantando ali a equipe do Danban, pela grande alegria, né, pela grande determinação e motivação dele também. Todos ali, na verdade, têm uma grande motivação, né? Mas Tony traz um ar ali de otimismo, ele é bem animado, então ele coloca a galera pra cima quando o pessoal fica pra baixo, né? Acontece algum problema, mas ele tem uma personalidade radiante e eu tenho certeza que vocês vão adorar esse personagem assim que assistirem o drama. Outro personagem que eu vou falar agora é o Choi Sung-kwon. Esse personagem, ele também é bem importante porque ele faz parte da equipe do bar-restaurante Danban. E ele foi um ex-companheiro ali de cela do Park Sero-hee enquanto ele esteve na prisão. E ele também, né, esse personagem, ele se envolveu com muitas coisas erradas, ele já era reincidente na prisão, ele se envolvia em muitas encrencas porque ele se envolvia com os gangsters, né? Então ele vivia em meio a riscos o tempo inteiro na vida dele, até que ele saiu a última vez da prisão e se reencontrou com o Park Sero-hee. Ofereceu a oportunidade, né, de sair dessa vida aí maluca que não leva a nada em meio a coisas erradas. E Park Sero-hee então estendeu as mãos ali pro Choi Sung-kwon com a oportunidade dele renovar a sua vida, dele se reintegrar ali na sociedade. Por isso também que ele traz algo muito importante que foi levantado também nesse drama, que é a ressocialização de ex-prisioneiros, principalmente no mercado de trabalho. E eu consegui conectar com Choi Sung-kwon um arcano muito importante, que é o arcano carro. Porque este arcano ele traz muita impulsividade, ele traz muita intensidade na sua força. E assim é Choi Sung-kwon. Ele é muito impulsivo, ele age ali na explosão, né, do momento. Ele tem muita vitalidade e esse arcano também, o carro, ele traz consigo ali o seu lado luz e sombras, ou seja, Choi Sung-kwon, ele ao mesmo tempo que ele é impulsivo, que ele fez coisas erradas, negativas na vida dele, ele também tem o lado bom dele, que ele quis se regenerar, ele quis transformar a vida dele, aceitando a proposta do Park Sero-hee de trabalhar no Danban. Por isso que eu conecto muito a imagem do arcano do tarô, o carro, com Choi Sung-kwon. O próximo personagem que eu vou trazer aqui é o Jang Gun-so. Ele é o filho mais novo do CEO, do dono da empresa, né, do Janga Group. Então ele é o irmão mais novo de Gun-won, que era o valentão na época da escola do Park Sero-hee, e que também cometeu atos gravíssimos que vocês vão conferir no drama. Mas ao contrário do irmão dele, o Jang Gun-so, ele é um rapaz muito bondoso. Ele é muito diferente dessa família tóxica dele. Então ele quebra os padrões ali, ele quebra o ciclo. Ele acaba também fazendo parte da equipe do bar-restaurante Danban, porque na verdade, de primeiro momento, ele é amigo da Choi So, né, que acaba se tornando a gerente ali do bar Danban. Então ele, né, para ficar sempre próximo junto a ela, porque ele gosta, ele tem sentimentos por ela, ele vai trabalhar no Danban também. Só que infelizmente o sentimento dele não é recíproco, porque a Choi So, ela acaba tendo mais sentimentos pelo Park Sero-hee. Mas enfim, Jang Gun-so, ele é um rapaz muito bondoso, generoso, ele é bem diferente daquela família dele. Então vou falar aqui um pouquinho dos arcanos que eu conectei a ele, que são o louco e a morte. Embora esse nome, né, deste arcano pode assustar um pouquinho, mas ele é bem diferente no seu aspecto positivo, no seu aspecto de luz. Primeiro, falando do arcano louco, ele se parece muito com o Jang Gun-so, porque ele traz um ar de inocência, de espontaneidade e também é aquela coisa de pureza, sabe? De querer quebrar todos os ciclos negativos da família dele, de carregar só a pequena bagagenzinha dele de vida, não carregar as experiências negativas da família dele nas costas. Então ele quis quebrar todos esses padrões e recomeçar, né, trazer novos ciclos, novos inícios, novos caminhos para a vida dele. Por isso eu conecto a imagem do louco com Jang Gun-so. E o arcano da morte, embora ele tenha o seu lado sombras, o seu lado desafiador, mas ele também tem o seu lado luz. O lado luz desse arcano à morte é o desapego de tudo aquilo que não presta, que não serve mais para a vida dele, que ele quis deixar para trás. É exatamente isso, todos os ciclos tóxicos negativos da família dele. Então ele quis quebrar todo esse vínculo, o desapego, ele renascer para realmente aquilo que traz uma verdade, né, que faz sentido para a vida dele. Então por isso eu conectei o arcano à morte
com Jang Kun-soo. Outro personagem que eu vou trazer aqui é o Soa. Esse personagem também é importante porque ela é aquela colega de classe do Park Se-ro-hee e do Jang Gu-won durante o período escolar no ensino médio, e ela também era aquela criança que era muito cuidada pelo pai do Park Se-ro-hee, o Park Sung-yeol, e ela acabou tendo Park Sung-yeol como uma referência de um pai para ela, durante o tempo em que ela esteve no orfanato. E ela e o Park Se-ro-hee, eles foram criando sentimentos afetivos entre eles, mais amorosos, e eles foram ali durante um tempo levando uma amizade até que eles tiveram um relacionamento, eles começaram a ter um namoro, mas muitas coisas mudaram, e ela acabou se tornando a chefe de equipe de planejamento estratégico do grupo Janga, e foi aí que tudo mudou. Que ela acabou ficando entre a cruz e a espada, ou ela optasse por seguir ali o coração dela, de ficar com quem ela realmente gostava, ou ela optasse por seguir a carreira profissional dela no Janga Group. Então ela teve essa grande escolha na vida dela. E eu fiz a ligação de 3 arcanos do tarô com a Osoa, que é o eremita, enforcado ou dependurado e os enamorados. O arcano do eremita, eu digo que é por conta dela ter sido abandonada pela família desde muito cedo e ela foi criada no orfanato. Embora ela estivesse com outras crianças, com outras pessoas, ela sempre se isolava, sempre se sentia sozinha. Então o eremita fez com que essa solidão, né, essa introspecção dela, de certa forma, colocasse ela rumo aos caminhos que foram levados ali a vida dela, né, o destino dela. E ela sempre buscava uma luz no fim do túnel. Já o arcano enforcado ou dependurado é porque o Soa, ela se viu em meio a um alto sacrifício, né, em que ela teve que abrir mão do seu grande amor para seguir a sua carreira profissional. Então ela se sentia culpada muitas vezes, ficava se martirizando por isso, e desta forma ela se sentia de pés e mãos atadas, sem poder fazer nada, mas isso foi uma escolha dela. O arcano dos enamorados é exatamente isso, as escolhas, né, em que ela teve 2 opções e ela sempre teve que optar por uma. Então, fala também das grandes tomadas de decisões diante de toda essa circunstância na vida dela. Por isso, esses 3 arcanos do tarô estão muito presentes ali com a Osoa. Agora vamos falar do grande vilão da história, né, o Jang Tae-hee. Na verdade, ele e o filho dele são vilões, mas ele é um carrasco ali de mão cheia. Ele é o diretor executivo, né, que é o presidente, cofundador do Janga Group, né, essa empresa de alimentos que é muito famosa na Coreia, nessa ficção, na verdade, né, do drama. E eu conectei 2 arcanos do tarô com Jang Tae-hee, que é o imperador e o diabo, e vocês vão entender o porquê. Bom, o imperador é por conta da personalidade mesmo dele, né? Dessas questões aí morais, de caráter dele, que o lado desafiador de sombras ali do imperador é que ao invés dele fazer as coisas certas, de maneiras certas, para que evoluíssem na vida dele, as coisas foram cada vez indo para trás, porque o imperador, ele impulsiona, ele te ajuda a seguir em frente, né, a ter autoridade sobre si mesmo, mas o contrário também acontece, né, de você perder essa autoridade, perder a sanidade, perder o controle, a sua posição ali de alto poder. E o imperador também, conectado ali com a personalidade do Jang Tae-hee, é muito próximo de uma personalidade de um cara ditador, de um cara déspota, de um cara controlador, um verdadeiro tirano. Então é tudo isso que ele se tornou, né? Ele se tornou cada vez mais um ser ruim, frio, um ser que não tem sentimentos por ninguém, que ele faz tudo por dinheiro. As pessoas para ele não têm valor algum. Ele passa por cima de quem for em busca dos valores ali em questões financeiras e também de poder. Então ele guerreava muito por essa questão de poder, da questão de querer estar acima de tudo e de todos o tempo inteiro. Só que o mundo dá voltas, não vou dar spoiler para vocês, mas assistam o drama porque, se eu não me engano, no penúltimo ou no último episódio, é bem interessante o que acontece com ele. E eu aplaudi de pé a atitude que o Park Se-ro-hee teve com ele no final. O arcano do diabo, por quê? Também no lado sombras dele, porque esse personagem não tem nada de luz ali, de positivo para falar dele. Então estou vendo o lado mais desafiador desses arcanos.
o diabo ele já fala por essa questão mesmo dele ser materialista, dele ser muito conectado com as coisas materiais, financeiras, ele querer colocar um preço em cima de todas as pessoas, dele comprar as pessoas com interesses, com dinheiro, e assim, não ver o valor real das pessoas por outro lado, um lado mais positivo. O valor que ele vê realmente é como se ele estivesse comprando alguém a favor dele para fazer o que ele bem entendia. E ele acha que o mundo tem que estar aos pés dele, só que não é bem assim. Mas o arcano do diabo fala muito dessas questões mesmo, de materialismo. Por fim, agora vamos falar do último personagem, que é o Jang Won, que ele é o primeiro filho, né, o filho mais velho do diretor Jang De-hye, e que ele é o herdeiro do grupo Janga, que é essa grande empresa de alimentos e que também tem um bar-restaurante ali que eles tentam o tempo inteiro bater de frente com um Park Sero-hee. E Jang Won é aquele tal ex-colega do Sero-hee e Soa no tempo de escola, que ele era o valentão, que ele cometia bullying com os colegas, exatamente esse também que cometeu um ato gravíssimo contra o pai do Park Sero-hee. Então eu conectei 2 arcanos do tarô com ele, que é a Torre e a Justiça, mas vamos ver também por um aspecto mais de sombras, porque ele também é um personagem muito ruim na história. Primeiro, o arcano a Torre. Eu conectei com este personagem porque ele comete atos durante o drama inteiro que o leva a grandes ruínas, catástrofes, né? E faz com que ele entre em colapsos o tempo inteiro, porque ele realmente tem más condutas, ele tem uma índole muito ruim. Então a torre é como se dissesse para ele: a casa caiu, né? Então eu conectei esse arcano com Jang Won. Já o arcano da justiça, eu conectei com este personagem porque ele é um ser que ele é indiferente às outras pessoas, ele traz uma dureza, uma frieza em si, né? Totalmente. Então eu também conectei porque ele é uma pessoa que ele não tem ordem, ele não tem disciplina, ele não tem nada de bom. E ele sempre procura fazer a justiça de maneira errada, com as próprias mãos, com a força bruta, de maneira muito primitiva, muito impulsiva e inconsequente. Então, o tempo inteiro ele é injusto de maneira gratuita contra as pessoas, pelo simples prazer de fazer o mal para o outro mesmo. Ele é uma pessoa muito densa, muito negativa, por isso que eu conectei a justiça, mas no aspecto sombrio. Então, foram esses arcanos que eu consegui enxergar bem aqui o Jang Won neles, né, no aspecto negativo. Agora vamos à numerologia aqui primeiro, do dia em que foi lançado o drama, no dia 31 de janeiro de 2020. Então, fazendo a soma desses números, nós vamos chegar na síntese 9. O que quer dizer que o que estava ali já destinado a este drama era o aperfeiçoamento desses temas todos que foram abordados com muita sabedoria, muita delicadeza, cuidado para a quebra de padrões e tabus, né, que foi constante ali em todos os episódios o tempo inteiro. E também fechando grandes ciclos, né, referente a isso, para que a sociedade abra os seus olhos realmente para essas questões sociais que são extremamente importantes, principalmente na questão de preconceitos, intolerâncias e tudo que precisa ser revisto aí perante a humanidade. Agora falando do último dia em que foi transmitido o Itaewon Class, que foi no dia 21 de março de 2020. Somando esses números dá o número 10, que do 10 cai para o número 1. Então, o que quer dizer é que esse início todo, né, que teve nesse pontapé inicial para abordar sobre esses grandes assuntos, abriu grandes portais, grandes caminhos para que outros dramas também viessem a trazer sobre esses temas. Então, na verdade, Itaewon Class foi a inspiração para outros dramas que estão começando a abordar sobre esses temas mais profundamente agora. E o número 1, ele traz um potencial de criação muito grande de todos esses talentos, né, que fizeram parte da equipe de Itaewon Class e que também trouxe novos valores para a sociedade, abordando sobre tudo o que foi falado, né, em todos os personagens,
personagens, todos os seus conflitos, desafios de vida. Isso é muito importante. E também marcou que Itaewon Class realmente seria um drama, trazendo ali muita liderança, tanto na questão de números de audiência, mas a liderança de ser ali um dos precursores a falar sobre esses assuntos abertamente, o que sempre foi um grande tabu na sociedade, principalmente na Coreia do Sul, e trouxe ali um ar de comando à frente de todos esses temas com grandes iniciativas. E que também trouxe iniciativas ali para dar um pontapé na carreira, né, de todos os atores, embora muitos ali já sejam conhecidos, mas trouxeram novos talentos e que foi muito importante e que as pessoas se apaixonaram por todos, né, os personagens, aliás, quase todos, né, mas é muito importante a gente entender os valores que tudo isso trouxe para a sociedade, não só como um entretenimento, mas sim realmente de ser uma arte, como algo a ser bem assistido e compreendido, porque fala de muitos valores aí que estão em falta na nossa sociedade. Então a gente precisa ter um olhar diferente para todas essas pessoas, para que nós passamos a respeitar uns aos outros, independente de qualquer coisa. E o nome do drama, Itaewon Class, somando todos os números correspondentes às letras do drama, vai dar o número 44, que na síntese dá o 8. Então, o 44, na verdade, ele traz um número de grande estabilidade, de ter bases, fundamentos, ou seja, realmente essa equipe estudou muito sobre todos esses assuntos antes de vir à tona para abordar esses assuntos, o que é muito importante, né? E eles sabiam muito bem aonde queriam chegar com isso e toda a repercussão que ia ter. E a síntese 8 traz um poder de regeneração, de transformação. Então é tudo isso que trouxe esse drama. E traz também um certo desapego a grandes coisas tradicionais que já não funcionam mais na atualidade, né, perante a sociedade do mundo inteiro. Então nós precisamos renovar muitas coisas, ressignificar muitas coisas, principalmente nas nossas crenças limitantes, para que nós possamos enxergar o mundo de maneira diferente, porque existem pessoas com suas diferenças no mundo todo. E isso não quer dizer que as pessoas são melhores ou piores do que as outras. Não, na verdade não existe ninguém diferente na sociedade. O que existe é a intolerância, o preconceito, é a visão limitada de muitas pessoas. Então, na verdade, nós temos que quebrar essas limitações, esses padrões e ter uma percepção de mundo diferente, ter um conceito diferente do mundo, ter também muito despertar e expansão da nossa consciência. Então, esses assuntos sociais que foram abordados nesse drama são de extrema importância, que trouxe o início aí de muitas movimentações que vão fazer toda a diferença. E sem dúvidas esse drama ele vai servir de inspiração para muitos outros ainda que virão. Bom, e é isso que eu tinha para trazer para vocês de maneira resumida, porque eu poderia aprofundar muito mais sobre isso, mas aqui eu trouxe alguns valores importantes, bem breve, para que vocês conhecessem mais sobre os poderes, né, de uma leitura de tarô, sobre um mapa numerológico. Gente, isso faz toda a diferença na nossa vida. São ferramentas de autoconhecimento poderosíssimas e que pode sim transformar e mudar a vida de muitas pessoas e a sua também. Se você se interessar, me chame nos comentários que nós conversamos melhor sobre isso e eu te explico certinho como funciona. E eu espero que vocês comentem bastante também sobre o que vocês acharam deste vídeo, se gostaram, porque eu vou trazer ainda outros dramas, outras séries, filmes, e deixem sugestões também nos comentários para mim, porque isso vai me ajudar a direcionar melhor sobre o que vocês querem ver. E como sempre, eu fiz esse com muito carinho, porque é um dos dramas também sul-coreanos que eu mais gosto. E Itaewon Class veio para fazer história, veio para fazer escola também, porque eu tenho certeza que todos esses assuntos aqui têm que ser, sim, mais aprofundados, têm que ser mais abordados, não só em dramas, mas a gente trazer também para a nossa realidade, para a nossa vida e praticar, refletir muito sobre tudo isso que foi abordado. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos então num próximo vídeo. Até breve, tchau, tchau!